Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje recebendo o gestor Daniel Celano da Schroders, uma casa de investimentos que já tem uma grande história, também aqui no Brasil, né Daniel? E a gente vai aproveitar para fazer esse bate-papo e inteirar vocês mais a respeito do mundo das gestoras e do mercado financeiro. Mas antes, deixa o seu like, não esquece de deixar lá o joinha para dar uma moral aqui para a gente e a gente conversa em seguida depois da vinheta. Bom, estamos aqui então com Daniel Celano, Head da Schroders aqui no Brasil, e não é todo dia que a gente tem o prazer de receber uma gestora com mais de 200 anos de história, né? 25 anos de Brasil, como você já havia mencionado, presença em 32 países, aí pelo que eu estou vendo, e não tem outro jeito melhor da gente iniciar esse bate-papo falando um pouco de você e da Schroders e da história de vocês aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui. A Schroders é uma empresa de 200 anos de história, como você falou. Tem sede em Londres, né? E a gente está realmente em 32 países. Quando eu falo 32 países, a gente está com os escritórios de vendas e gestão. Então a gente realmente se considera uma empresa global, tendo australiano fazendo gestão de renda variável australiano para australianos, japoneses, chineses, brasileiros. Certo. Então a gente montou nosso escritório aqui, do jeito que a gente está constituído hoje, em 94. Mas a história das Schroders com a América Latina e Brasil é de longa data, a gente já está aqui há mais de 50 anos na realidade, mas como gestora de recursos há 25 anos de forma ininterrupta. No Brasil a gente tem uns 18 bilhões de reais sob gestão, a gente está entre um dos 5 maiores gestores de renda variável do Brasil, a gente tem 4 bilhões de dólares na Bolsa Brasileira hoje. A gente faz renda variável, renda fixa, crédito, investimentos do exterior e tem um time no Brasil de 22 pessoas, mas que opera de forma integrada. Muito então, bom. Para a gente é super importante tratar meus clientes no Brasil e no mundo da mesma maneira. E como é que o Daniel chegou nessa gestora? É super interessante, né? Sem dar muita dica de idade, nem coisa que valha, né? Porque você começa a falar demais, você vai para um passado que você às vezes não vai, deixa para lá, né? Eu estou no mercado financeiro desde 98, trabalhei em banco de investimento, trabalhei em seguradora e vim para São Paulo em 2008, né? Para ser o head de operações da empresa. Então eu cuidava, na realidade, das operações, do compliance, do risco, do controle dos gestores, fazia tudo isso. E em 2014 eu assumi o escritório para ser o head do business no Brasil. Né? Você já mencionou aí justamente essa questão de ter diferentes pessoas gerindo diferentes portfólios, cada um de acordo com a sua especialidade, mas em cada país, né? Australianos na Austrália, você tem um escritório em Londres, em Nova York. Como é gerir todo esse pessoal e visões tão distintas em relação a mercados e segmentações diferentes de renda variável, de crédito, emerging markets, enfim, como é que você consegue transferir isso para dentro do universo do investidor brasileiro? A Schroders está no Brasil há 25 anos, mas de 2014 para cá a gente integrou os times. O que isso quis dizer? Em vez de eu ter uma time de Brasil cuidando de renda variável Brasil, só para clientes brasileiros, e um time que estava no Brasil cobrindo empresas brasileiras, cuidando de mercados emergentes para o time de mercados emergentes, a gente juntou as duas coisas. Isso aconteceu também no crédito, acontece na renda fixa. Por que a gente fez isso? A gente viu o seguinte, eu tinha 2 pessoas para versar sobre o mesmo ativo, eu tinha 2 pessoas com posição duplicada e eventualmente eu não conseguia, por exemplo, fazer uma execução de trading no Brasil porque eu tinha um cara aqui e tinha outro cara em Nova York fazendo a mesma coisa. Mas, bom, se eu fizer isso aqui em Nova York, eu vou ter uma tecnologia, vou fazer isso de forma eletrônica e o cara continua decidindo no Brasil o que tem que fazer. Bom, por que não fazer? Então, em 2014, a gente juntou as duas coisas. Acho que o grande benefício que a gente tem em fazer isso é o seguinte: você tem pessoas em Londres e pessoas no Brasil para falar de renda variável Brasil, por exemplo, dando esse exemplo. Eu tenho pessoas que estão em Londres olhando o Brasil contra os mercados emergentes. Então a gente no Brasil não estamos comparando com a Alemanha, a gente não está se comparando com o Japão, estamos comparando o Brasil com China, Índia e mercados emergentes. Tá? E aí, na hora que você tem um case no Brasil, né, você tem uma empresa que está vindo para o Brasil, eventualmente um varejista, como é que aconteceu na Índia? Como é que aconteceu na China? Como é que esse mundo de fintech aconteceu lá fora? Né? Você juntar essas duas coisas significa o seguinte: como é que eu estou dando o meu melhor, que é o melhor das Schroders, para meus clientes no Brasil e no mundo? Eu assisti uma entrevista tua uns 2 anos na Infomoney, eu acho que mais ou menos esse tempo. Você levantava justamente essa questão do mindset viciado do brasileiro na ideia do CDI.
né, que o brasileiro ficava muito restrito a essa condição de sentar em cima de qualquer título público, o percentual do CDI. A gente fez um podcast agora recente, você falava, aliás, ninguém paga a conta por percentual do CDI, mas o brasileiro se acostumou a olhar só para isso, e é isso que interessava. Como é que você está vendo agora esse movimento, que podemos dizer que é de 1 ano e meio para cá, de amadurecimento do mercado, né? Acho que daí a gente pode entrar nessa questão do crédito privado, que teve uma expansão grande a partir de 2018, 2019 também. Como que está sendo isso para você, claro, para as traders de um modo geral? O nosso maior competidor no Brasil, para uma empresa como a gente, era o título público pagar tão alto. Certo. Né? Você tem um governo que paga um juro muito alto, né? E as pessoas se acostumaram a isso. Então, a questão de você mudar costumes e paradigmas não é rápido, né? E acontece também por uma necessidade. Então, a gente tem escritório no Japão há 50 anos, né? O japonês demorou quase 10 anos para entender que a expectativa de retorno que ele tinha no início do ano e ao final do ano mudava. Certo. Então, assim, na hora que ele começou a entender, não, quanto você acha que vai ganhar esse ano? 10%. Aí ele ganhava 5%. Quanto você acha 10%? Ele ganhava... No quinto ano, ele falou, não, quanto você acha que vai ganhar esse ano? 5%. Né? Uma hora ele entende que mudou. E o brasileiro olhou muito o CDI, mas se você pegar qualquer família, principalmente famílias com patrimônio, nunca teve o seu dinheiro só em Brasil, né? Sempre Sim. teve o seu dinheiro também em moeda forte, em dólar, ou diversificado, ou fora do Brasil, enfim. Então, o brasileiro não tinha acesso a essa parte internacional que agora passa a ter. Desde a CVM começou a mudar as regras e tudo mais. De uma maneira simples, segura, fácil. E por outro lado, você teve o brasileiro ter que se mexer. Então assim, ele começou a sair da renda fixa para o crédito, do crédito para a renda variável, multimercado, renda variável, por aí vai. O que ele vai começar a fazer agora? Vai ter que considerar a renda variável o global e local, a renda fixa o global e local, que é o que já acontece lá fora. Na realidade, é porque você melhora a sua eficiência. Eu tenho uma volatilidade, né, de X, né, de 3%, eu quero, em vez de ganhar 2%, eu quero ganhar 4%. Como é que eu faço isso? Não é só correr mais risco, é como eu faço de maneira mais eficiente. Aí você comentou a questão do crédito. Em 2017, eu já enxergava que você tinha 3 grandes forças para fazer o mercado de crédito privado crescer no Brasil. Isso em março de 2017. Você tinha o BNDES, que ia parar de ser um grande crowding out de recursos, né? Certo. Você ia ter a Basileia 3, que ia fazer os bancos não conseguirem encarteirar todos os seus recursos nos seus balanços. Sim. E você ia ter uma recuperação econômica, né? Um ciclo econômico contratado. Se isso é 1, 2, 3, 4%, a gente discute numa outra conversa. Certo. Mas a gente sabia que isso estava acontecendo. Então, estava no projeto. Estava no planejamento, e você consegue ver assim, uma desintermediação. Certo. A gente falou, o mercado de crédito precisa acontecer, e a gente começou a fazer em 2018 fundos de crédito no Brasil, como, de novo, na questão integrada. Eu já tinha um time com analistas de investimento em Nova York e na América Latina, fazendo Emerging Market Debt, né, títulos de dívida de mercados emergentes, onde já comprávamos títulos de dívida brasileira lá fora, emitidas em dólares. Então, como é que eu não faço? Por que eu não faço isso também em reais? Porque lá fora o cara não vai comprar em reais. Vai, na hora que o mercado crescer e tiver profundidade. Em 2017, a liquidez do mercado secundário de crédito privado era 50 milhões de reais. Hoje é 500 milhões de reais. Esse tempo um cliente me perguntou exatamente isso. Era um medo dele de uma emissão, enfim. E eu dei um chute para baixo. Eu disse para ele assim, eu acho que a nossa expectativa de negociação aí, porque é um título similar, enfim, está negociando na casa de 10 milhões. Aí, por algum motivo, ele me fez uma mesma pergunta meses depois, será que a gente consegue sair? Eu fui ver, o negócio estava negociando a 60 milhões e eu disse para ele 10 milhões. Então, assim, até a gente não está acostumado ainda, até nós, dentro do mercado. Claro, vocês que estão de olho, né, e procurando oportunidades, acabam conhecendo mais. Mas mesmo nós que estamos ali conversando diretamente com os clientes, não temos ideia de quanto esse mercado se expandiu. Né? E eu acho que aí a migração acaba sendo agora a diversificação internacional, como você está mencionando. Eu vejo o seguinte, o cliente estava acostumado a ter uma mamadeira que era o CDI, né? Agora ele vai precisar ter uma alimentação saudável e balanceada. Né? Então ele vai ter que entender de proteína, de que fritura, do que pode, do que não pode, qual é a proporção. Então a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então o que o cliente vai ter que fazer? Melhorar as proporções, olhar a eficiência. Então assim, o cara só tinha Selic, o cara vai ter que ter agora título público, crédito privado, renda variável e internacional, multimercado. E aí quando o cara junta isso tudo, ele vai pensar assim, peraí, quando eu juntar isso aqui tudo, qual é a melhor proporção para mim? Aí é para você, depende do seu apetite
tolerância a risco. Se você, um cara de 40 anos que tem filhos é diferente de um cara de 40 anos que não tem filhos. Então, assim, você tem que levar em consideração aquele ambiente. Isso muda, porque o cliente adquire mais conhecimento, ele começa a querer fazer mais. Então, assim, hoje você pensa em renda variável, o cara pensa em Bovespa, não pode mais ser assim. Sim, não só. Ele tem que pensar assim, mas a gente não está no Brasil, não gosta de Bovespa. Gente, eu tenho 4 bilhões de dólares no Brasil em renda variável. Sim, assim, mas eu tenho mais... Exato. Então, assim, se eu pegar meu time de emerging, eu tenho 40 bi, 4 só no Brasil, mas o time de global, mais 30, 40 bi. Você junta isso tudo e você participa de crescimento de empresa e global trends, né? Certo. Você pensa em a questão temática, você tem energy transition, você tem carbon, você tem climate change, você tem sustainability, né? Que você levar em consideração. Para a gente, o ESG não é abraçar a árvore. Certo. O ESG é o seguinte, como é que eu faço para comprar uma empresa que a probabilidade dela gerar lucros é sustentável ao longo do tempo, não vai vir uma regulação que vai mudar, o cara não vai quebrar um negócio ambiental que vai destruir o valor. Certo. E tentar, dentro desse framework, né, desse ambiente, dos nossos modelos proprietários, falar o seguinte, como é que eu mitigo o risco de cauda? Que é o seguinte, é uma coisa que tem probabilidade baixa de acontecer, mas quando acontece é muito dramático. Perfeito. Né? Então, isso o ESG tem que contemplar. Então, durante muito tempo se fala que ESG, mas isso não dá dinheiro porque eu tenho que abrir mão de... Se você fizer do jeito binário, que é quero ou não quero, empresa de tabaco, quero, empresa de óleo, quero ou não quero, sim. Pode ser que sim. Mas, tanto é que a gente brincou, né? Você faz o ESG, o maior IPO do mercado foi uma empresa de petróleo da Arábia Saudita. Exatamente. Mas o que eu quero... Exatamente. Mas o que a gente enxerga é, você precisa ter um modelo com ferramentas proprietárias, e aí você tem Big Data ajudando, você tem o time de análise que é especialista nisso, para dosar essa alquimia. Muito bom. E até você mencionou justamente essa questão de tendências, né? Quer dizer, você tem tendências globais, empresas de tecnologia, tem todo, a gente fala o tempo todo da transformação de tecnologia e você, né, lamentou isso em off, justamente que no Brasil hoje a gente não tem exposição a esse tipo de empresa, né? Healthcare, por exemplo, você tem um retailer, né? Mas você não tem, quem é o healthcare do Brasil? Não existe. Então você está limitado a esse tipo de transformação global se você está restrito apenas à Bolsa Brasileira, né? Interessante. Só para seguir ainda na questão internacional, como é que está a tua visão, né? Eu falo do Daniel aqui, mas pode ser exatamente da Schroders também, porque ele é o head de todo o negócio. A predominância desses juros baixos, inflação controlada na absoluta maioria dos países e esse movimento de fechamento, agora ainda mais o Fed anteontem, né, tendo cortado juros de supetão aí. Como é que você enxerga esse momento global? O mundo está passando por uma japanização. A gente enxerga um pouco dessa maneira. Você tem uma situação onde, com um crescimento econômico menor, juro menor, inflação menor, você também tem uma discussão de que, mas eu preciso gerar crescimento econômico para todo mundo ter emprego. Perfeito, eu preciso gerar crescimento econômico para distribuir riqueza. Como é que, e você não tem todo o mundo crescendo, né, os habitantes, né, crescendo e per capita, isso não muda. Então, a nossa visão é um pouco do seguinte, eu tenho que me afastar um pouquinho do ruído desse ano, que pra gente um ano é ruído, né? Eu preciso olhar 2, 3 anos, é por isso que a gente está 200 anos aí. Se a gente pensasse num ano só, talvez em 94 a gente abriu no meu primeiro impeachment do Collor e tivesse ido embora. Não sei, a gente está aqui há 25 anos. Então, a maneira da gente enxergar é 2, 3 anos. Qual é a direção, qual é a trajetória, quais são as coisas que eu preciso estar preocupado. Se as reformas estão andando, se o Fed baixou juros, por quê? Não, porque ele precisa ser acomodativo. Mas hoje o Fed não é mais o Banco Central americano, ele é o Banco Central do mundo, né? Ele virou um agente de mercado. Eu preciso me adaptar a essa mudança. Perfeito. Se eu continuo fazendo aquilo que eu fazia 20 anos atrás, eu estou errado, eu perdi meu business, né? Eu perdi a oportunidade para os meus clientes. Então, a gente enxerga uma japanização, sim, a gente enxerga que o juro mais baixo no Brasil vai fazer as pessoas rotacionarem o seu portfólio. E aí eles vão precisar entender de coisas que eles não entendiam. Eu brinco muitas vezes, né, porque eu participo inclusive do CFA no Brasil, sou do turma que fala com os reguladores. Mas, assim, você sai do segundo né, antes da faculdade, sabendo da mitocôndria, né? Certo. Mas tu não sabe fazer juro de matemática, entendeu? De juro composto. Se todo mundo for bem de vida, assim, ganhar algum dinheiro, né, sendo bem sucedido, não é rico, mas ganha algum dinheiro para ter uma aposentadoria, sendo médico, sendo profissional liberal, sendo engenheiro, sendo advogado, qualquer coisa, ele vai precisar tratar desse assunto. Vai, de algum momento. E a gente não precisava tratar desse assunto. Então agora a necessidade vai fazer o brasileiro olhar isso. E olhando o mundo,
o juro baixo no mundo existe há muito tempo. Significa que as pessoas não ganham dinheiro de renda fixa lá fora? Eu falo isso o tempo todo. Lógico que ganharam. O Brasil está virando normal, né, Daniel? Acho que Exato. o Brasil está virando normal, esse é o principal ponto. E você já respondeu um pouco da próxima pergunta, até para a gente já dar um encaminhamento final. Nesses 25 anos você pegou muita coisa aqui no Brasil, inclusive esses juros pornográficos, podemos dizer o termo mais apropriado, essa anomalia que a gente vivia, né? Uhum. E o que o time da Schroeder vislumbra para o Brasil aí nos próximos, vamos falar, nos próximos 20 anos? Eu posso olhar de duas maneiras. Olhar o país e o país, como é que ele vai andar, e o que isso pode trazer de oportunidade para a gente e ao trazer para a gente, traz para o nosso cliente. Porque como a gente é uma gestora de recursos, a gente faz 100% do que a gente faz é gestão de recursos. Então, assim, eu não vou vender outra coisa para o meu cliente que não seja uma oportunidade de investimento boa para ele me dar o dinheiro e eu cobrar uma taxa de administração. É simples assim. Não tem um conflito. Perfeito. Então, quando você olha o Brasil, a gente enxerga o crescimento nos próximos 4 anos. Esse crescimento vai ser determinante para que o crescimento econômico, né, que a economia dite a política. Seja o drive, claro. Né? Se isso acontecer em 2, 3 anos, você vai ter um ciclo eleitoral que não importa quem ganha, a direção não deve ser trocada, porque o modelo se comprovou. Perfeito. Faça nesse caminho que você tem um crescimento de maior qualidade, você é mais saudável, a economia é mais longo prazo, sem subsídio, sem um monte de coisa artificial. Então, as pessoas começam a entender isso, só que não entende de uma hora para outra. Só que a gente olha 2, 3 anos. E aí, 2, 3 anos a gente vai sempre reavaliando, então a gente está sempre olhando o futuro e não agora. Quando você olha isso, o que a gente enxerga de oportunidade? Um mar de oportunidades. Porque o cliente tinha um juro alto, numa relação de risco, vamos dizer, de dívida pública PIB, que era uma e que hoje ela pode ser insustentável se o juro, que está com saudade do CDI é 14%, se ele voltar hoje a gente vai ter um problema, porque a relação dívida pública caminha para insolvência. Exatamente. Então você fala, tudo bem, mas eu não vou receber. Vai pro céu. Daí você fica se enganando. Você fica se enganando ou você tem um juro, né, um rendimento inflacionado depois. Claro. Então o que o cliente vai fazer? Ele vai começar a diversificar de tal maneira que eu vou conseguir trazer muito mais da minha tecnologia lá de fora para cá. Então, assim, eu já tenho hoje uma renda variável no Brasil, que é esse time integrado, que tem 4 bi de dólares, que tem SD, que tem Big Data. O cara tem acesso a isso. Antes, talvez ele não pudesse ter, né? Porque eu não tinha escala para fazer, né? O cara fazer isso custa caro, você tem que ter gente e tudo mais. Você reclama, inclusive, que tem colegas seus do internacional que reclamam que eu queria ter mais liquidez para botar mais dinheiro no Brasil. Exato. O cara às vezes reclama menos de se tem empresa de tecnologia na bolsa ou não, porque ele consegue acessar isso em outras bolsas, né? Perfeito. Porque a gente está sentado em outro lugar, né? Então você tem uma outra perspectiva. Mas o tamanho do mercado aqui é um problema para o cara poder investir mais. Tem papéis que eu gostaria de investir, mas eu não tenho liquidez, inclusive na bolsa, não estou falando nem de crédito privado, para entrar e sair. Então o cliente vai ter que entender isso, entender que a bolsa brasileira é 1% da bolsa do mundo, não significa que não é bom comprar, significa que eu preciso tê-la e diversificar e olhar lá fora também. Falou assim, bom, eu tenho crédito privado no Brasil, vai continuar crescendo? Vai. Assim, você teve uma correção, você teve muita gente comprando crédito privado e aí tudo que você tem uma demanda muito grande, né, o preço sobe, claro. E quando o preço sobe, que é difícil às vezes o investidor entender, quando o preço do crédito sobe, ele está tendo menos rendimento, porque tem uma relação inversa entre a taxa e o retorno que ele ganha. Mas isso aconteceu e agora está normalizando. A gente acha que quem entrar no crédito privado esse ano, a economia continuando dessa maneira, você vai enxergar que os spreads, né, que a diferença entre o CDI e o crédito privado vai ser 1,5% do que tinha sido, que a gente chama de amassado no jargão de mercado. E aí o cara vai comprar, além disso, ele vai ter também o crédito internacional, além disso, ele vai ter também o multimercado local e o internacional, ele vai diversificar as classes de ativos e ele melhora a experiência dele, porque no final das contas, para mim, é o seguinte, as pessoas têm uma relação que é uma experiência. Você compra um produto, você investe o seu dinheiro, você tem um relacionamento, é uma experiência. Você vai no restaurante. É uma experiência. Então, a experiência do investidor com os investimentos vai melhorar se ele fizer o dever de casa, porque aí tem solavancos como esse, a gente tem fundos lá fora que o mercado está desabando lá fora, que está dando 6% para cima, estão dando 0 a 0. Então, pode ser usado até pode ser usado como um hedge, que pode ser usado eventualmente para algumas situações que você fala assim, bom, se eu acredito que a tecnologia vai continuar crescendo, por que eu não vou ter um fundo de tech? Exato. Eu tenho que ter. Parar de ser consumidor da Apple, como você falou, e ser investidor. E ser sócio disso também. Ser sócio também, exatamente. Muito bom. Bom, maravilha, Daniel. Era isso então. Eu acho que terminamos por aqui para também não ficar muito comprido. Queria te agradecer enormemente aí pela tua presença, pela disponibilidade da Schroeder em vir aqui contribuir com o nosso canal. Se você ainda não deixou o like, deixa lá o seu like. Não esquece também de agregar nos comentários. A gente gosta muito de saber a opinião de vocês. Se tiver alguma pergunta, a gente tem toda uma equipe aqui para atender. Pode mandar que a gente vai responder. Mais uma vez, obrigado, Daniel. E a gente se vê no próximo vídeo.